Olá, você quer aprender como eu faço um dos trades mais lucrativos do meu day trade? Quando eu digo mais lucrativo, é porque ele acerta muitas das vezes. Eu gosto muito desse estilo de trade e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática, na tela, distribuindo os lotes, como fazer esse tipo de trade para você ser assertivo também e para você aprender um pouco mais deste específico estilo de fazer trade. Mas antes de ir para o vídeo, antes de ir para a tela, eu quero te pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber todos os vídeos diariamente que eu posto com esse tipo de conteúdo. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Agora falando nesse tipo de trade. O dólar, vamos falar um pouquinho do dólar. O dólar é um ativo que ele movimenta em zigue-zague, ou seja, ele não sobe em linha reta, sempre cai em linha reta. Ele sobe um pouco, cai um pouco, sobe mais, cai mais. Quando está fazendo topos e fundos mais altos é tendência de alta, topos e fundos mais baixos é tendência de baixa, e eu já falei em outros vídeos disso com vocês. Esses movimentos, eles mudam a frequência. O que eu quero dizer? Uma hora sobe 10 pontos em linha reta, outra hora sobe 5, outra hora sobe 20, outra hora sobe 30. E eu tenho um setup que eu faço trade baseado nos meus pontos. O que são os meus pontos? São os pontos de suporte e resistência que eu enxergo durante o dia. Então eu analiso a briga dos players, os volumes, as rejeições, onde realmente os big players estão defendendo um ponto, uma região. E eu anoto isso num software nosso que a minha equipe desenvolveu, que se chama Trade Points. Se você ainda não conhece a Trade Points, vai aqui na descrição desse vídeo e olha ali na descrição, você vai conhecer, tem um vídeo explicativo, tem tudo explicando como funciona esse software. Então nesse software eu marco os meus pontos de suporte e resistência. Bem, como eu marco esses pontos de suporte e resistência, são os pontos que eu procuro fazer meus trades. E esses trades, vamos supor que o mercado está no 915 agora. E eu tenho um ponto meu no 905. Então o mercado está 10 pontos para cima desse meu ponto. E começa a cair. Então quando chegar nesse meu ponto, eu vou tentar fazer um trade. E esse trade, se eu simplesmente colocar um lote em cima do 905, imagina se ele vem no 906 e não pega o meu lote e sobe. E sobe 10 pontos. Eu vou falar, puxa vida, chegou a um ponto de pegar o meu lote, não pegou e subiu. Que droga! Então, para eu não correr esse risco, porque é muito difícil a gente acertar exatamente o ponto que ele vai parar, para não correr esse risco, eu faço algo que se chama trade de região. E esse trade de região, ele consiste em distribuir lotes naquela região que eu quero fazer o trade. E nesse vídeo agora, eu vou te mostrar como fazer de forma correta essa distribuição, como fazer o stop e por que esse trade de região é muito diferente de médio, de preço médio para trás. As pessoas confundem preço médio com trade de região e eu vou detalhar e explicar. Vou colocar na prática, na operação, para você ver como fazer um trade de região, como distribuir os lotes e qual é a diferença do trade de região para o médio para trás. Tá bom? Então vou te mostrar como fazer as parciais, vou te mostrar como realizar o lucro e como ganhar com esse trade. Então, agora eu queria te convidar para ir para a tela comigo para a gente fazer esse trade junto. Vamos lá? Então nós estamos aqui na tela e eu queria te mostrar. Nós estamos com a plataforma Profit Chart Pro aberta e eu abri só um DOM aqui para ficar mais fácil essa operação para você, sem misturar com outras coisas, sem colocar book, sem colocar times and trades, só o DOM. Por quê? Porque eu quero mostrar o conceito dessa operação para você. Veja, nós estamos agora no mercado que está caindo, está na mínima do movimento, no 3975. Deste lado aqui, eu tenho a Trade Points, que é o software nosso que foi desenvolvido para colocar os meus pontos importantes. Note que eu tenho aqui um tourinho no 65. Esse tourinho é um movimento que eu marquei anteriormente que é importante, pelos mesmos motivos que eu já falei nesse vídeo para você. E aí eu tenho esse tourinho no 65, que é importante. Então, o mercado está caindo agora, está vindo de cima, está no 75. O tourinho está 10 pontos para baixo.
para baixo. Então, o que significa? Que se chegar lá, eu quero fazer uma compra rápida de contratendência. Eu quero comprar no 65, porque eu compro quando está caindo. Esse não é um movimento que eu vou querer levar muito. Por quê? Porque eu vou fazer na contratendência, porque o mercado é de baixa. Então, eu vou querer buscar poucos pontos. Veja, então está aqui no 65. Aqui eu tenho o dom do cheio. Eu estou fazendo essa operação no cheio porque é replay de mercado também. Não tem jeito de eu fazer aqui no mini para vocês, senão vocês não vão entender o movimento. E aí eu estou aqui com o simulador já do dia 13 colocado. E a minha Trade Points também está no simulador do dia 13, porque a Trade Points ela grava os meus pontos todos os dias. Se eu ou se os alunos quiserem treinar futuramente, eles vão, abre a Trade Points e olha os pontos importantes no dia para fazer replay de mercado, para treinamento, isso é ótimo. E aí eu tenho aqui, ó, 10h46 da manhã do dia 13 e já está o mercado descendo. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer comprar no 65. Então, eu vou dar dois modelos para vocês do que pode acontecer e depois nós vamos comparar o trade de região com um trade único, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o ponto é no 65. Então, eu chego aqui e eu falo, bom, vou querer comprar no 65. E aí, eu vou colocar aqui 30 contratos. Eu sei que é 30 contratos do cheio, que é bastante contrato, mas não é o financeiro que eu quero mostrar. Isso aqui tanto faz como tanto fez, mesmo porque é replay, é simulação. Então eu vou colocar 30 só para eu poder fazer o exemplo depois no próximo trade com vocês, tá bom? Então, ó, nesse primeiro trade eu vou comprar 5 exatamente no ponto do 65, que é onde é meu ponto, tá? E vamos fazer esse trade então. Vamos lá, ó, o mercado está andando, está caindo rápido, o ponto está no 65, olha aqui, ponto no 65 e a minha ordem de compra está no 65 também. Vamos lá, chegou no 65,5, não pegou minha ordem ainda, e aí eu vou dar uma paradinha. Se tivesse pego a minha ordem no 65, eu estaria com 9 pontos de ganho agora. E quanto que eu ganhei? 0. Não ganhei nada. Tá bom? Então, coloquei 30 contratos na compra. Poderia ser 10, poderia ser 10 do mini, 3 do mini, poderia ser qualquer quantidade. E aí eu fui e coloquei no 65, em cima do ponto, para tentar fazer o trade. Tá bom? E não consegui. Perfeito. Então, agora eu vou finalizar este trade aqui. Vocês viram que eu não ganhei nada. Eu vou requisitar o replay de mercado de novo. Eu vou lá de novo às 10h43. Vou chamar aqui de novo e vou colocar o simulador. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação um pouco diferente do que eu fiz anteriormente. Aquele é o método tradicional, é o método que todo mundo faz. E agora eu vou fazer uma operação que eu chamo de operação de região. Essa operação de região nada mais é do que a mesma operação que eu fiz anteriormente, com o mesmo risco, com tudo igual, porém com maior probabilidade de eu ter sucesso na operação. E quando eu digo maior probabilidade de ter sucesso na operação, vocês vão entender já a hora que eu colocar na tela, tá? Eu vou já parar o replay de mercado aqui. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, porque eu quero parar exatamente a hora que estiver chegando lá. Então tá quase. O meu ponto continua no 65, tá bom? Ó, aqui. Deixa eu parar já um pouquinho para frente. Aí no 80. Perfeito, aqui. Então vamos lá. O que eu quero te explicar agora é o seguinte. Naquela hora, eu coloquei aqui 30 contratos aqui. E não pegou. Chegou a meio ponto e não pegou. Se eu tivesse feito um trade de região, como que eu faria esse trade? Eu colocaria 10,
10 e 10. O que acontece com isso? Eu estou com mais de 30 contratos que eu coloquei aquela hora? Não. Eu estou com 30 do mesmo jeito. O meu stop naquela hora, por exemplo, seria 3 pontos. Agora, eu também posso estopar com 3 pontos. O valor que eu vou perder nesse trade é o mesmo que se eu colocar 30 lotes aqui. Exatamente o mesmo. 3 pontos do 65 para o 62. Se eu colocar 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui, o stop é o mesmo valor. Então, o trade de região, ele me dá mais oportunidade de pegar o trade. Ou seja, vamos lá. Vamos soltar o mercado. Caindo, caindo, pegou o meu primeiro, não pegou os outros, e aí eu estou aqui com 9 pontos para cima já, com um lote que pegou. Esse movimento ele não está acelerado, foi um movimento rápido mesmo. Você entende que se eu tivesse colocado um lote só não teria pego, e se eu tivesse colocado pelo menos um primeiro lote, fosse um mini, fosse 3 minis, fosse quantos fossem distribuídos, eu já teria tudo isso de ganho? Bem, primeiro, vamos fazer a conta quanto seria o stop dessa operação? E eu vou fazer essa operação como isso daqui fosse no mini. Ele é no cheio, mas eu vou fazer como se fosse no mini, tá bom? Então vamos lá. Se fosse 30 minis com 3 pontos, eu perderia R$ 900, tá bom? Se tivesse pego, passado direto e me estopado. Então eu estaria com o preço médio com 30 contratos no mini, no 66. De novo, eu sei que tá no cheio, tá bom? Mas eu estou fazendo um exemplo como se estivesse no mini. Então, de novo, vou fazer a conta aqui de novo. Preço médio, 10 no 66, 10 no 65, 10 no 64. Preço médio no 65. 30 contratos, 3 pontos, stop no 62. Perfeito. Por que 62? Porque tem um ajuste anteriormente aqui e eu não quero estopar em cima do ajuste anterior. Então, eu vou estopar no 62. Se eu tomasse esse stop, 3 pontos com 30 contratos no mini, daria R$ 900 de prejuízo. E agora, como pegou um lote, quanto que eu ganhei? 66 para 74, por exemplo, se eu vender agora. 8 pontos. Então, eu ganhei R$ 800. Ou seja, eu perderia 900 se desse tudo errado. E eu ganhei 800. Não tá bom? Quase 1 para 1. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E se tivesse pego mais o do 65 ali? E eu tivesse subido com 20 contratos? Será que eu já não estaria com R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700? Eu estaria com 2 de ganho para 1 de perda. E se tivesse vindo e pego os 3 até o 64? Será que eu não estaria com 2.000, 2.200 de ganho? Então, assim, o que eu quero dizer é, o trade de região, ele dá a oportunidade de eu ganhar aonde eu não entraria na operação. E qual a diferença dele para colocar um lote só? Nenhum, porque o stop é o mesmo. Ou seja, eu tenho mais probabilidade de sucesso nessa operação de trade de região do que simplesmente fazer um lote único, tá bom? E muita gente, eu vou até cancelar isso daqui, zerar? E muita gente se engana com o seguinte, fala, nossa Rodney, mas você está fazendo o preço médio. Veja, preço médio não é isso. Por quê? Preço médio é mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para você aqui o que é um preço médio. Eu venho e compro no 64, no 74,5. E aí, cai para o 72. Aí eu falo, meu Deus, caiu. Nossa, vou ter que comprar mais um lotinho para puxar o meu médio para baixo. E aí eu olho aqui, por exemplo, em qualquer lugar na Points e falo, bom, o stop técnico é abaixo do 69. Só que eu não estopo. Não, esse mercado vai voltar. E eu vou, compro mais lotes mais para baixo. Então, o médio para trás significa um trade estar dando errado para você, você não ter ponto de saída e você colocando mais lotes para tentar melhorar o seu preço médio. Isso é preço médio. Agora, isso daqui, ó, que eu fiz para vocês,
Isso daqui de apregoar desta maneira é exatamente igual eu vir aqui e apregoar desta maneira. Por quê? Igual? Porque o stop é o mesmo. Porém, qual é a vantagem? Que se chega na região e não vai exatamente no ponto que eu imaginei, eu pelo menos pego um lotinho, 2 lotinhos. Então esse é um trade de região que eu faço muito no dia. E eu faço ele muito voltado para minha planilha Points, né? O meu software aqui. Eu olho os pontos, se o mercado está vindo de cima para baixo, eu faço uma compra de região normalmente no ponto. Se ele está vindo de baixo para cima, eu faço uma venda de região no ponto. Quando ganha aquele ponto ou perde aquele ponto, eu vou para o próximo ponto. Então, isso me dá um acerto muito grande no day trade. Agora, tem uma dica para você não fazer esse trade errado. Quando você faz esse trade, por exemplo, e eu estou apregoado, por exemplo, naquele exemplo, eu estou apregoado aqui, 65, 66 e 64. Se pegar só o primeiro lote, igual pegou aqui nesse trade, eu vou tentar levar esse trade com pelo menos 30% do ganho do que eu tomaria de stop. Se eu quisesse aceitar R$1.000 de stop, eu tenho que ganhar no mínimo R$300 nesse trade. E se ele for um pouco para cima e voltar, eu saio no preço. Ou seja, eu não vou deixar esse trade que foi para frente virar prejuízo e também vou tentar levar no mínimo com 1/3 de ganho do que seria a perda. Aí quando pega 2 lotes, vamos dizer 20 contratos, aí eu já faço uma parcial. Aí a hora que vem um ponto e meio para frente, eu já solto a metade. Quando eu solto a metade, o que acontece com o meu médio? Ele vem para baixo. Quer ver só? Eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Vamos finalizar aqui e eu vou começar de novo o replay aqui para eu definir exatamente isso que eu falei para você agora aqui. Vamos lá aqui. Vamos ver se eu consigo já trazer mais perto o replay do ponto. Vamos lá. Estamos aqui novamente na tela. E aí, está caindo o mercado, mesma condição de sempre, mesma condição daquela hora. E agora eu vou fazer algo diferente. Lá no 66, eu vou fazer um trade de região, no 65, só que eu não vou colocar ele no 65. Eu vou deixar o meu médio no 66. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar um lote no 67, um lote no 66 e um lote no 65, tá bom? E o meu stop aqui seria 63, tá bom? Ó, vou parar aqui um pouquinho para você entender. Então, eu fiz um trade de região aonde eu estou deixando o meu médio um pouquinho para frente do ponto. Por quê? Porque eu quero que pegue 2 lotes para eu te mostrar como que eu vou agir nessa condição, tá bom? Então, vamos lá. Foi lá, chegando, pegou 2 lotes. Quase pegou o terceiro, mas não vai pegar, nós sabemos. E aí, o que eu vou fazer? Vou esperar subir um pouquinho e eu já vou colocar, por exemplo, uma parcial de 10 contratos aqui. Para quê? Para o meu preço médio vir aqui para baixo. Se você não sabe o que é preço médio que eu estou falando, se você não está entendendo essa operação de como fazer para se proteger com preço médio, assiste o vídeo que está aqui nesse card e você vai entender o que eu estou falando. Nesse vídeo eu explico como que faz esse preço médio, qual que é a teoria desse preço médio, que não é fazer preço médio na verdade, é fazer parcial e se proteger. Então, a hora que realizar isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou ganhar 1,5 ponto em 20 contratos. E eu vou ficar só com 10, então ele vai melhorar o meu preço médio e vai jogar para baixo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, já pegou. Olha onde veio o meu preço médio. Aí o que eu faço? Eu pego, cancelo aquela compra do 65 que eu estava e deixo aqui no 65,5. Por quê? Se o mercado vier agora e cair, o que vai acontecer? Opa, eu coloquei o lado errado. É stop aqui, stop gain. Não tem mais loss nessa operação, não tem mais perda, é só ganho. Se o mercado voltar, o que vai acontecer? Vai pegar, vai me estopar e eu vou ganhar 1 ponto com 10 contratos. Porém, se ele subir,
agora eu estou protegido. Então essa é a melhor hora no trade. Por quê? Ou eu ganho pouco, que é um ponto de 10 contratos, ou eu ganho muito lá para cima. Então vamos soltar, a gente já sabe que vai voltar a subir lá em cima, e aí o que eu faço? Coloco mais uma saída, né? E coloco mais uma saída e pegou. E eu saí e realizei o lucro. Então, vocês viram como eu fiquei protegido na parte de baixo? Eu não corri riscos na parte de baixo. Ou eu era ganho ou ganho. Eu só corri risco na primeira vez que eu apregoei. Depois eu fiquei ganho-ganho. Essa é uma maneira que eu faço, que eu me protejo no day trade e por isso que eu perco pouco quando eu perco, tá bom? Então espero que você aproveite essa dica. Então se você gostou desse conteúdo, deixa um like para mim, faz o seu comentário nos comentários para mim, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, deixa o que você achou disso. E eu agradeço você por ter assistido até agora. Esse e outros vídeos que você deve estar assistindo no meu canal. Convido você então a vir no próximo vídeo e eu te encontro lá. Grande abraço!